Deus virtutum convertere et Domine converte nos. Respice de cielo et vide et visita vineam istam et protegeam quam plantavit dextera tuam. Illustra faciem tuam et salvierimus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Você já se perguntou por que Deus escolheu nascer em uma família em vez de aparecer como um rei em um trono? Ele poderia ter chegado com anjos e trombetas, com poder e glória. Mas ele não o fez. Ele veio como um bebê frágil, pobre, envolto em panos, descansando nos braços de sua mãe. E nessa escolha, Deus sussurrou algo eterno que a família importa. Que a santidade começa não nas catedrais, mas nos cantos silenciosos de um lar. Porque a família é o primeiro lugar onde Deus escolheu habitar. Não um palácio, não um templo, mas um lar, uma mãe, um pai, um filho. O Filho de Deus, antes de pregar ao mundo, viveu sob o mesmo teto com Maria e José. Antes da cruz, antes dos milagres, antes dos evangelhos, havia uma mesa, uma oficina, uma vida diária compartilhada. E talvez seja aí que a graça sempre começa. Imagine a cena, uma cozinha silenciosa à noite, uma mãe acendendo uma vela, um pai ajudando gentilmente seus filhos a rezar, as escrituras abertas sobre a mesa, o brilho da luz sagrada no meio de um lar comum, sem incenso, sem vitrais, apenas amor, apenas fé, apenas presença. Foi aí que o céu tocou a terra pela primeira vez. O Papa Leão XIV nos lembra: a família não é apenas onde vivemos, é o primeiro templo, não construído de pedra, mas de paciência, de perdão, de pequenos atos de bondade repetidos todos os dias. É onde aprendemos a amar, onde aprendemos a ouvir, onde ouvimos pela primeira vez o nome de Jesus, não em livros, mas na maneira como nossos pais falam, na maneira como perdoam, na maneira como nos abençoam em silêncio. Mas hoje, tantas famílias se esqueceram disso. As telas substituíram a oração. A correria substituiu a presença. O silêncio é raro. E o sagrado se tornou invisível. É por isso que o Santo Padre está nos chamando de volta, não para algo antigo, mas para algo eterno, para recuperar o espaço sagrado que já está dentro de nossas paredes, para ver novamente o que deixamos de ver, que nossos lares foram feitos para ser solo sagrado. E então agora, enquanto você está sentado, onde quer que esteja em sua sala, sua cozinha, seu quarto, pare por um instante. Olhe ao redor. Este lugar, agora mesmo, pode se tornar um santuário. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ter tudo resolvido. Você só precisa começar. Comece lembrando a verdade que seu lar foi feito para Deus. E agora, eu lhe pergunto gentilmente, sua família ainda é um templo? Seu lar ainda é um lugar onde Deus se sente bem-vindo? Ou esquecemos quem espera silenciosamente à porta, porque a santidade sempre começa em casa? Há um desmoronamento silencioso acontecendo nos lares hoje.
Não de uma só vez, não com fogo ou fúria, mas lentamente, quase silenciosamente. Começa quando a mesa de jantar se esfria, quando o riso desaparece, quando ninguém mais reza. Pequenas irritações se transformam em profundas divisões, e o amor, antes vibrante e generoso, torna-se guardado, defensivo, distante. O lar não é mais um templo, é apenas um prédio, cheio de pessoas, vazio de presença. Na raiz de tudo isso não está o mal, não é o ódio, é o esquecimento, a distração, a correria. Uma cultura que nos ensina a servir a nós mesmos em vez de uns aos outros. O individualismo sussurra: faça o que te faz feliz. Mas o Evangelho diz: entregue sua vida. O mundo diz: você merece mais. Mas Cristo diz: você está mais vivo quando doa. As redes sociais nos dizem que estamos conectados, mas muitas vezes nos deixam isolados. Postamos fotos sorridentes de férias em família, enquanto o silêncio e a tensão perduram em casa. Celebramos uns aos outros online, mas raramente damos as mãos pessoalmente. Rezamos com nossos polegares, mas não com nossos corações. E essa pressa moderna, esse ritmo frenético, não deixa espaço para a graça. A rocha é ajoelhar-se juntos e dizer: nós ainda acreditamos. Sem isso, estamos apenas sobrevivendo. Estamos apenas à deriva, um dia após o outro. Até que mesmo o domingo se torne apenas mais uma tarefa. Mas não precisa ser assim. As rachaduras podem ser curadas. O silêncio pode ser quebrado. O fogo pode ser reacendido. Basta uma pessoa, apenas uma, para dizer: vamos começar de novo. Uma pessoa para dizer: larga o celular. Uma pessoa para acender uma vela, para sussurrar uma oração, para abrir a Bíblia novamente, para pedir perdão, para oferecê-lo livremente, para sentar-se à mesa e dar graças. A família não sobreviverá com a rotina. Ela precisa do sagrado. Ela precisa do espírito. Ela precisa de alguém para se lembrar, alguém para retornar, alguém para reconstruir. Porque sem vida espiritual, a família perde sua alma. E quando a alma se perde, nada mais pode sustentá-la. Nem as férias, nem as fotos, nem os planos. Somente Deus pode manter um lar unido. Somente a oração pode unir o que o orgulho quebrou. Somente o amor de Deus, pode fazer de uma casa um lar novamente. Então, devemos fazer a pergunta, não por vergonha, mas por esperança. Seu lar se tornou silencioso, não com paz, mas com distância. Vocês pararam de rezar, vocês pararam de se olhar nos olhos. O altar, em sua sala de estar, virou pó. Se a resposta for sim, você não está sozinho. E não é tarde demais, porque Deus não partiu. Ele espera, pacientemente, ternamente, bem do lado de fora, da porta de sua casa, sussurrando: convide-me a entrar de novo. E se você o fizer, se você lhe der apenas um momento de sinceridade, ele retornará. O fogo brilhará novamente. O silêncio falará de paz, não de dor. As orações se erguerão. E o amor encontrará o caminho de volta. Porque uma família que reza unida, não apenas permanece unida, ela se torna santa unida. E essa santidade silenciosa, forte e invisível pode salvar o mundo. Um lar
de cada vez. Uma mesa de cada vez. Um sussurro de fé de cada vez. E talvez comece com você. Então, nós fizemos aquela pergunta grande e pesada. Sua família ainda é um templo para Deus. E eu sei, só de ouvir isso, pode parecer um peso em seus ombros. Pode fazer você pensar em todas as maneiras que está falhando, em todos os momentos em que a paz foi quebrada. Mas eu quero que você respire. Isso não é sobre culpa, é sobre esperança. É sobre entender que reconstruir esse templo não é sobre um esforço gigante e impossível. É sobre dar passos pequenos, gentis e amorosos para abrir silenciosamente a porta e deixar Deus voltar para os cômodos de sua casa. Vamos percorrer esses passos juntos, não como uma lista de regras, mas como um punhado de chaves simples, que podem destravar a paz que seu coração anseia. Vamos começar com a chave mais simples e talvez a mais poderosa de todas, rezar juntos todas as noites por apenas 3 minutos. Eu posso ouvir seus pensamentos agora. 3 minutos. Estou tão exausto, não tenho nem 30 segundos. As crianças estão agitadas, a louça está empilhada e minha mente está a mil. Eu entendo de verdade. É por isso que isso é tão importante. Não se trata de rezar perfeitamente. É simplesmente sobre parar. É sobre reunir sua família, dar as mãos e, por alguns momentos, pausar o caos. Pode ser tão simples quanto um pai dizendo: Deus, obrigado por nos ajudar a passar por hoje. Por favor, cuide de nós esta noite. Pode ser uma mãe sussurrando: Senhor, ajude-nos a sermos mais gentis uns com os outros amanhã. Você pode deixar seu filho agradecer a Deus pelo cachorrinho ou pelo brinquedo favorito. Nesses 3 minutos, você está fazendo algo revolucionário. Você está lançando uma pequena âncora de paz no final de um dia caótico. Você está dizendo um ao outro, sem precisar de todas as palavras: somos uma equipe e Deus está conosco. E torna-se uma promessa silenciosa de que não importa o que aconteça, vocês enfrentarão juntos sob o seu cuidado. Então, aos domingos, vamos tentar adicionar outra camada de paz. Vamos abrir a Bíblia juntos. Agora, não deixe que isso te intimide. A Bíblia pode parecer um livro enorme e antigo, e você pode se perguntar por onde começar. Então, vamos simplificar. Não tente ler um capítulo inteiro. Apenas leia algumas frases, talvez do Evangelho, que foi lido na igreja. Leia-as em voz alta. E então, faça uma pergunta simples: qual é uma coisa que podemos lembrar disso esta semana? Uma criança pode dizer: seja legal com as pessoas. Você pode dizer: preciso ter mais paciência. É isso. Vocês não estão tentando se tornar estudiosos. Estão simplesmente deixando a voz de Deus ser ouvida apenas por um momento em sua sala de estar. Estão deixando suas palavras se tornarem uma bússola gentil para a sua semana, ajudando a apontar sua família de volta para o que realmente importa. Isso faz com que o amor dele pareça menos uma ideia distante e mais um sussurro caloroso e familiar em sua própria casa. Agora, a parte difícil, a parte que exige coragem de verdade. A vida em família é bagunçada. Somos humanos e machucamos uns aos outros. Dizemos coisas que não queremos dizer. Ficamos com raiva. Construímos muros de silêncio. O ato mais sagrado que podemos realizar em nosso templo familiar é aprender a dizer 2 frases
incrivelmente poderosas. Me desculpe e eu te perdoo. Dizer que está arrependido pode parecer a coisa mais difícil do mundo. Não é? Nosso orgulho grita: mas eu estava certo. Ou eles começaram. Mas, se apegar a esse orgulho, é como segurar um carvão em brasa, só queima você. Quando você se desculpa, está escolhendo a conexão em vez de estar certo. Está dizendo ao seu cônjuge ou ao seu filho: você é mais importante para mim do que esta discussão. E quando você perdoa, está se livrando do veneno do ressentimento. Está fazendo hoje a escolha de parar de contar pontos. Toda vez que você faz isso, está lavando o chão do templo. Está mantendo o ar limpo para que o amor possa respirar. Está mostrando aos seus filhos um amor que é real, um amor que sabe como curar. Para ajudar tudo isso a parecer mais real, vamos criar um pequeno sinal visível de sua fé em sua casa. Vamos fazer um pequeno canto de oração. Isso não significa que você precisa de um quarto especial. Pode ser uma pequena prateleira no corredor. Pode ser o canto de uma cômoda no quarto. Encontre um pequeno espaço e torne-o bonito para Deus. Coloque uma imagem lá que lembre você do amor dele, talvez uma da Sagrada Família. Coloque uma única vela lá que você possa acender quando rezar. Deixe seus terços lá. Este pequeno local se torna um lembrete físico, uma âncora visual para a fé de sua família. É uma mensagem silenciosa para todos que moram lá, que diz: esta casa é diferente. Deus mora aqui também. Torna-se um lugar onde você pode ir para respirar fundo, quando está estressado, ou para fazer uma oração rápida. É um lugar para sua alma descansar. Se você acha que essas pequenas coisas não podem fazer a diferença, deixe-me contar sobre uma família que conheço. A casa deles era fria. O marido e a esposa mal se falavam. O silêncio era pesado, com coisas não ditas, e seus filhos estavam zangados e distantes. Eles estavam desmoronando. Como último recurso, decidiram tentar uma coisa. Eles rezariam o terço juntos todas as noites. No início, foi terrivelmente estranho. As palavras pareciam vazias, mas eles continuaram. Noite após noite, eles se ajoelharam. E lentamente, como gelo derretendo na primavera, algo começou a mudar. O ritmo das orações começou a suavizar as arestas afiadas e raivosas em seus corações. Meditar sobre a vida de Jesus fez seus próprios problemas parecerem menores. Uma noite depois de rezar, o marido simplesmente olhou para a esposa e, pela primeira vez em anos, disse: me desculpe. Esse foi o começo. Aquele simples ato noturno não resolveu magicamente todos os seus problemas, mas abriu uma pequena fresta, apenas o suficiente para deixar a graça de Deus entrar novamente. Conta por conta, oração por oração, eles reconstruíram sua família. A casa deles se tornou um lar novamente. Um templo. Tudo porque começaram com um pequeno e fiel ato. Nós nos colocamos juntos à porta de nossos corações e fizemos a pergunta que muda tudo. Meu lar ainda é um templo. Agora, damos o próximo passo. Nós entramos. Porque identificar a dor é apenas o começo. A verdadeira obra de Deus, o milagre do amor, acontece na reconstrução. E eu sei o que você pode estar pensando. Você pode estar ouvindo isso e dizendo: essa é uma ideia linda,
Mas você não conhece minha família. Você não conhece o silêncio em minha casa. Você não conhece a distância. Minha situação é diferente. E você está certo. Cada coração tem sua própria tristeza única. Cada família carrega sua própria cruz específica. É por isso que devemos agora falar com honestidade gentil sobre as rachaduras do mundo real em nossas fundações familiares e descobrir as ações específicas e sagradas que podem começar a selá-las com a graça. Não se trata de uma solução única para todos. Trata-se de encontrar a chave precisa que Deus quer lhe dar para destravar a cura que sua família mais precisa. Vamos falar primeiro ao marido e à esposa que vivem mais como colegas de quarto do que como almas gêmeas. O silêncio na mesa de jantar é ensurdecedor. Vocês dormem na mesma cama, mas há um cânion frio e vazio entre vocês. O riso desapareceu, substituído pelo zumbido silencioso da rotina e do ressentimento não dito. Vocês se lembram do dia do seu casamento como uma cena da vida de outra pessoa e se perguntam: como chegamos aqui? Para vocês, o caminho de volta não começa com um confronto dramático ou uma lista de queixas. Começa no silêncio da noite com um único e corajoso ato de humildade. Esta noite, antes de adormecerem, virem-se um para o outro. Vocês nem precisam falar no início. Apenas estendam a mão e peguem a mão do seu cônjuge. Deixem que suas mãos, que um dia trocaram alianças no altar, se lembrem daquela promessa. E então, em um sussurro, um de vocês pode começar. Senhor, estamos perdidos. Por favor, ajude-nos a encontrar o caminho de volta um para o outro. Rezem juntos. É nessa oração compartilhada que vocês não são mais duas pessoas separadas cuidando de suas próprias feridas, mas dois filhos pedindo ajuda ao Pai. Vocês estão convidando a terceira pessoa do seu casamento, o próprio Deus, a entrar naquele cânion frio entre vocês e construir uma ponte. E aqui devemos olhar para o exemplo poderoso e silencioso de São José. Em um mundo que clama por atenção, José serviu em silêncio. Ele não precisava de grandes pronunciamentos para provar seu amor por Maria. Seu amor era uma ação. Era o abrigo que ele encontrou, o trabalho que suas mãos forneceram, a proteção constante que ele ofereceu. Ao marido que se tornou descuidado e à esposa que se cansou de carregar o peso emocional sozinha, o convite é este: sirvam um ao outro como José serviu a Maria. É um chamado para perdoar as pequenas ofensas, para escolher a bondade quando se sentem cansados, para realizar pequenos atos de serviço sem precisar de aplausos. É neste silêncio, nesta morte diária para si mesmo, que o fogo de sua promessa matrimonial, um fogo que você pensava ter se tornado cinzas há muito tempo, pode ser gentilmente avivado de volta a uma chama quente e constante. Agora, voltemos nossos corações para os pais que sentem uma dolorosa desconexão de seus filhos. A porta do quarto do seu filho parece um muro de fortaleza. Suas perguntas são respondidas com monossílabos. Você olha para eles e vê um estranho onde seu menininho ou menininha costumava estar, e há uma dor em sua alma que é quase pesada demais para suportar. Seu coração clama: como posso alcançá-los? Novamente, a resposta não está em sermões ou exigências, mas em pequenos
e persistentes atos de amor incondicional. Esta semana, escreva uma carta para seu filho. Não um texto, não um e-mail, mas uma carta escrita por sua própria mão. Encha-a não com conselhos, mas com afeto. Diga-lhes que você tem orgulho deles. Lembre-os de uma memória feliz que vocês compartilham. Deixe-os segurar um pedaço de papel que diz: "Estou pensando em você. Você está sempre em minha mente e em meu coração." Então faça questão de lhes dar um abraço real e significativo todos os dias, não um tapinha rápido nas costas, mas um abraço que diz: "Estou aqui e não vou te deixar ir." E finalmente, quando estiver de joelhos, em seu tempo de oração particular, reze por eles especificamente pelo nome. Senhor, por favor, cuide do meu Miguel. Guarde seu coração. Por favor, ajude minha Sara a sentir seu amor através de mim. Se esta tarefa parece sem esperança, se seu filho parece perdido demais, quero que você guarde a imagem de Santa Mônica em seu coração. Seu filho Agostinho era brilhante selvagem e completamente perdido para a fé. Ele partiu o coração dela repetidas vezes. Por 20 anos, não 2 semanas, não 2 meses, mas 2 décadas, Mônica o seguiu com suas orações e suas lágrimas. Ela se ajoelhou, ano após ano, acreditando quando não havia razão para acreditar. O mundo via uma causa perdida. Ela via um filho amado, pelo qual valia a pena lutar de joelhos. E qual foi o resultado daquele amor persistente e orante? Seu filho se tornou Santo Agostinho, um dos maiores santos e pensadores que o mundo já conheceu. Nunca jamais subestime o poder de um pai ou uma mãe que está disposto a se ajoelhar. Suas orações persistentes estão plantando sementes no coração de seu filho, sementes que Deus regará em seu próprio tempo. Mas, e se o problema for ainda mais profundo, e se a família como um todo perdeu a fé, o lar está espiritualmente vazio. O nome de Deus nunca é falado. Para você, a tarefa pode parecer impossivelmente grande. Por onde começar? Você começa com um único grão de areia. Você começa com um convite tão pequeno que é quase impossível de recusar. Esta noite você pode dizer: "Ei, antes de todos nos espalharmos, que tal lermos apenas uma frase da Bíblia juntos? Só uma. Não um capítulo, não um sermão. Apenas uma única linha. O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Ou, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É tudo. Você não está começando uma briga. Você não está exigindo uma conversão. Você está simplesmente abrindo uma pequena fresta no muro para deixar entrar um único raio de luz. Essa única frase é uma semente de mostarda. Pode parecer insignificante, mas plantada no solo de uma família, ela contém em si o poder de crescer em uma grande árvore que pode eventualmente dar abrigo a todos vocês. Finalmente, deixe-me oferecer uma última bela e profundamente simples ação que pode começar a curar todas essas situações. É o ato da bênção de um pai ou uma mãe. Todas as noites antes de seu filho dormir, vá até ele e coloque gentilmente a mão sobre sua cabeça e diga uma simples oração de bênção. Pode ser tão simples quanto: "Que Deus te abençoe e te guarde esta noite." Para um cônjuge,
Uma mão gentil no ombro e um sussurrado "Deus te abençoe" pode ser um momento de profunda graça. Este pequeno ritual é um poderoso ato físico de amor. Cria uma memória de segurança, de ternura, de ser querido, que ficará gravada na alma de seu filho para sempre. Muito depois de você ter partido, eles se lembrarão da sensação de sua mão em sua cabeça. Eles se lembrarão que foram abençoados. Eles saberão de uma forma que as palavras sozinhas nunca poderão ensinar que foram amados incondicionalmente. É nesses pequenos, repetidos e santos momentos, uma oração sussurrada, um bilhete escrito à mão, uma linha compartilhada da Escritura, uma bênção gentil, que os muros quebrados de nossos lares são reparados e nossas famílias são lenta, amorosa e milagrosamente reconstruídas nos templos sagrados que Deus sempre quis que fossem. Então, aqui estamos. Nós caminhamos pelas salas silenciosas, às vezes dolorosas, de nossas vidas familiares. Olhamos para os espaços vazios, os silêncios frios e as distâncias dolorosas. Exploramos as ações gentis e sagradas que podem começar a reparar as rachaduras em nossas fundações. E agora, estamos em uma encruzilhada sagrada. Todo o entendimento do mundo, todas as belas ideias e histórias inspiradoras não significam nada sem este passo final, uma decisão. Uma decisão pessoal e corajosa tomada no silêncio do seu próprio coração. Isto não é mais um sermão que você está ouvindo. É um convite sagrado sendo entregue diretamente à sua alma. Este é o momento em que somos chamados, cada um de nós, a nos levantar de onde estamos, olhar para a bela, quebrada e amada realidade de nossa família e começar a obra sagrada de reconstruir desde o início. É um chamado à ação, não para o seu vizinho, não para o seu cônjuge, não para o seu filho, mas para você. Vamos falar de forma muito clara e direta ao cerne da questão. Se sua casa ficou em silêncio, se o som da oração foi substituído pelo zumbido da televisão ou pelo silêncio tenso de mágoas não ditas, não espere que outra pessoa quebre o silêncio. Não espere que seu cônjuge tenha uma súbita mudança de coração ou que seu adolescente, de repente, peça para rezar. Você deve ser o primeiro. Quero que você realmente ouça isso, porque é a chave que destrava todo o resto. Você deve ser aquele que começa. Eu sei como é isso. Parece estranho. Ao inclinar a cabeça, você pode se sentir um pouco tolo. Ao sussurrar as primeiras palavras de uma oração, sua voz pode parecer estranha e incerta em uma sala que esteve espiritualmente silenciosa por tanto tempo. Você pode se preocupar com o que eles vão pensar. Eles vão zombar de você. Eles vão te ignorar. Eles vão embora. Esses sentimentos são reais, mas estou aqui para lhe dizer que o que você está sentindo não é tolice. É a coragem de tirar o fôlego de um pioneiro espiritual. Você não está sendo estranho. Você está sendo um embaixador de Deus em sua própria casa. Naquele momento, quando você escolhe ser o primeiro a se ajoelhar, o primeiro a acender uma vela, o primeiro a dizer, vamos apenas fazer uma oração rápida, você não está sozinho. Você está de pé com todos os santos e anjos. Você está alinhando sua vontade com a vontade de Deus, que anseia desesperadamente por derramar sua graça de volta em sua família. Você é aquele que está escolhendo perfurar um pequeno buraco na barragem do orgulho e da indiferença, criando a primeira abertura
para que a água viva do amor de Cristo comece a fluir novamente. Não espere por um líder. Naquele momento, por aquela ação, você se torna o líder. Você se torna a esperança. E se você alguma vez duvidar do poder monumental que está contido em uma única pessoa, fiel, quero que você grave esta verdade em sua memória. Uma mãe de joelhos pode mudar todo o destino de seu filho. Um pai que humildemente abre a Bíblia em sua sala de estar pode salvar a alma de toda a sua linhagem familiar. Pense nisso. As orações silenciosas, persistentes e manchadas de lágrimas de uma mãe não são palavras vazias flutuando até o teto. Elas são uma fortaleza espiritual sendo construída tijolo por tijolo ao redor de seus filhos. Elas são um escudo de graça que os segue quando saem pela porta para um mundo que quer derrubá-los. Elas são uma linha de vida de misericórdia que Deus usa para trazê-los de volta quando se afastaram muito de casa. Aquela mãe ajoelhada ao lado de sua cama no escuro invisível para qualquer um está travando uma batalha espiritual pelas almas de seus filhos e é uma batalha que ela pode vencer. Ela é uma Santa Mônica para sua própria geração, recusando-se a desistir de seu próprio Agostinho. E aquele pai que pode não se sentir sábio ou santo, que pode se sentir cansado e inadequado, que simplesmente escolhe se sentar a abrir as Sagradas Escrituras e lê-las, está fazendo algo de significado eterno. Ele está estabelecendo uma nova autoridade em sua casa. Ele está declarando, sem palavras, que a voz final, nesta casa, não pertence à cultura, à internet ou aos nossos próprios desejos egoístas, mas a Deus Todo-Poderoso. Ele está fornecendo uma âncora espiritual para sua família nos mares tempestuosos da vida moderna. Ele está oferecendo a seus filhos uma bússola que sempre apontará para o norte verdadeiro. Ele está mostrando a eles que a força de um homem não é encontrada em seu próprio poder, mas em sua humildade diante da palavra de Deus. Aquele simples ato de um pai abrindo a Bíblia pode quebrar maldições geracionais. Pode estabelecer um novo legado de fé. Pode curar feridas que ele nem sabe que existem e plantar sementes de verdade que darão frutos em seus netos e bisnetos. Nunca jamais subestime o poder de uma mãe de joelhos e um pai que lê a Bíblia. Eles são os pilares gêmeos sobre os quais uma família santa é reconstruída. Este, meus caros amigos, é nosso chamado mais urgente e belo. É um chamado para reacender pessoal e intencionalmente a chama da fé no único lugar onde temos mais influência, nossos próprios lares. Tantas vezes olhamos para o mundo e vemos tanta escuridão, tanta confusão e nos sentimos impotentes. Mas não somos impotentes. O principal campo de batalha pela alma do mundo não está nos corredores do governo ou nos grandes palcos do mundo. Está na cozinha, na sala de estar e no quarto da família cristã. É aqui que tudo começa. Como nosso Santo Padre, o Papa Francisco, nos lembrou tão lindamente, a família é o primeiro lugar onde Deus semeia a esperança. Pense no que isso significa. Deus não espera que tenhamos tudo resolvido. Ele não espera que nossos lares pareçam uma foto perfeita de uma revista. Ele escolhe nossas famílias bagunçadas, imperfeitas e em dificuldades
como o solo fértil onde Ele quer plantar as sementes de sua divina esperança. Sua família, agora mesmo com todos os seus desafios e todas as suas cicatrizes, é o próprio lugar que Deus escolheu para começar uma nova obra de graça. Ele está olhando para sua casa e vendo um jardim em potencial. Então, agora, o convite se torna intensamente pessoal e imediato. Resume-se a este mesmo dia, a este mesmo momento. O objetivo é simples e profundo. Escolher conscientemente fazer de Jesus Cristo o Senhor e Mestre de sua casa mais uma vez. Fazemos isso não através de um desejo vago, mas através de uma única ação concreta e administrável. Estou lhe pedindo, agora mesmo em seu coração, para escolher uma pequena coisa que você fará hoje para começar. Não pense na próxima semana e no próximo mês. Pense em hoje. Você será aquele que, antes de dormir esta noite, reunirá sua família e dirá: vamos apenas tirar 3 minutos para agradecer a Deus pelo nosso dia. Você será aquele que encontrará um momento de silêncio para escrever aquela breve carta manuscrita para seu filho, aquela que não diz nada, além de "eu te amo" e tenho muito orgulho de você. Você será aquele que encontrará um pequeno canto e colocará uma vela e uma imagem da Sagrada Família lá, criando uma âncora visível de fé em sua casa. Você será aquele que, quando uma discussão começar, será o primeiro a dizer: me desculpe, por favor me perdoe. Você será aquele que entrará no quarto do seu filho. Esta noite, colocará gentilmente a mão em sua cabeça e sussurrará: que Deus te abençoe. Escolha uma, apenas uma, porque nesse único e pequeno ato de fé, você está entregando as chaves de sua casa de volta ao seu legítimo mestre. Você está dizendo: Senhor Jesus, esta é a sua casa. Nós bagunçamos as coisas, mas queremos que o Senhor esteja no comando novamente. Reine aqui. A reconstrução de nossa igreja, a cura de nossa cultura, a salvação do mundo, não começa de uma forma distante e grandiosa. Começa na intimidade sagrada de uma única família, decidindo se voltar para Deus. Começa com uma pessoa escolhendo atender ao seu chamado. Começa com você, hoje, agora. Comecemos. E assim, nosso tempo juntos, agora, se aproxima do fim. Nós caminhamos para dentro, percorrendo os corredores sagrados e às vezes feridos de nossas vidas familiares. Ousamos fazer as perguntas difíceis, ousamos segurar os pedaços quebrados contra a luz e sussurrar o nome de Deus nos espaços silenciosos. Mas esta conversa, na verdade, não termina aqui. De fato, o que acontece a seguir é a parte mais importante de todas. A mensagem agora passa da minha voz para o seu coração. Não é mais apenas algo para ser ouvido, é algo para ser vivido. A responsabilidade e a incrível, maravilhosa e transformadora oportunidade agora repousa sobre você. É hora de pegar tudo o que compartilhamos e levar diante do Senhor, permitindo que Ele escreva a conclusão, não desta mensagem, mas deste capítulo da história da sua família. Isso nos leva ao verdadeiro cerne da questão, a única pergunta que permanece no ar, depois que todas as outras foram feitas. É uma pergunta não de teologia, mas de desejo pessoal. Uma pergunta para você refletir na quietude deste exato momento. O que você realmente pensa no fundo da sua alma sobre essa ideia de transformar sua própria família
em um pequeno e vivo templo de Deus. Sejamos honestos conosco por um instante. Quando você ouve essa frase, um templo familiar, que imagem vem à sua mente? Talvez você imagine uma família perfeita sem falhas, onde ninguém nunca levanta a voz, onde os filhos são sempre obedientes e a oração flui tão facilmente quanto a respiração. E então, você olha para a sua própria realidade bagunçada, linda e complicada. O leite derramado, as portas batidas, as discussões cansadas, as ansiedades não ditas, e pensa consigo mesmo, um templo. Minha casa é impossível, estamos quebrados demais, fomos longe demais. Mas, e se tivermos compreendido mal o que um templo realmente é, o grande templo de Jerusalém não era apenas um lugar de louvor perfeito. Era, acima de tudo, um lugar de sacrifício e misericórdia. Era o lugar onde as pessoas vinham quando estavam quebradas, quando precisavam de perdão, quando precisavam ser purificadas novamente. Era o lugar onde a misericórdia de Deus encontrava a realidade bagunçada do homem. E assim é com nossas famílias. Um templo familiar não é um museu para santos perfeitos. É um hospital de campanha para pecadores feridos que são amados por um Deus misericordioso. O alicerce deste templo não é a perfeição, é a escolha diária de perdoar. A luz neste templo não é a ausência de escuridão, mas a única vela de esperança que você escolhe acender no meio dela. O incenso sagrado não é o cheiro de uma casa impecável, mas o aroma de uma refeição preparada com amor após um longo dia. O altar não é feito de ouro. É a sua mesa da cozinha, o lugar onde vocês partem o pão juntos e nutrem uns aos outros. Quando você vê dessa forma, a ideia de sua família como um templo deixa de ser um padrão intimidador e impossível. Torna-se um convite gentil e cheio de graça. É Deus olhando para sua família com todas as suas imperfeições e dizendo: sim, bem aqui. Este é o lugar onde eu quero habitar. Este é o lugar que eu quero encher com o meu amor. Você vai me deixar entrar. Pensando assim, a pergunta muda. Não é mais: minha família pode ser um templo, mas sim, eu permitirei que minha família seja o lugar de misericórdia e amor que Deus deseja que ela seja. Isso nos conduz a outra pergunta silenciosa e pessoal, uma que pode ser um pouco desconfortável, mas que devemos fazer com uma honestidade gentil. E, por favor, ouça isso não como uma voz de acusação, mas como um convite amoroso de um Deus que sente sua falta. Há quanto tempo você e sua família não abrem a Sagrada Escritura juntos? Há quanto tempo a própria voz de Deus não é permitida a falar na vida do seu lar? Para muitos de nós, a Bíblia da família fica em uma prateleira, talvez guardando registros preciosos de nascimentos e mortes, mas suas páginas se tornaram rígidas. Uma fina camada de poeira se assentou sobre ela, e essa poeira física é muitas vezes um símbolo perfeito da poeira espiritual que se assentou sobre nossa vida familiar. Tornamo-nos tão ocupados, tão distraídos pelo barulho do mundo, tão consumidos pelo trabalho, escola, horários e telas, que esquecemos de ouvir a voz do nosso Pai. Estamos espiritualmente famintos e nem percebemos. Pensar em abri-la novamente pode parecer estranho. O que vou ler? Meus filhos entenderão. Meu cônjuge vai pensar.
que estou tentando ser excessivamente piedoso. Mas e se você apenas começasse? E se esta noite você pegasse aquela Bíblia da prateleira, limpasse suavemente a poeira de sua capa e simplesmente lesse um salmo em voz alta? E se você deixasse as palavras antigas do rei Davi, palavras de louvor e tristeza, de esperança e confiança, preencherem o ar da sua sala de estar? Você estaria fazendo mais do que apenas ler um livro. Você estaria realizando um ato sagrado. Você estaria declarando que sua família está escolhendo se nutrir não apenas com comida terrena, mas com o próprio pão da vida. Você estaria abrindo uma janela em um quarto abafado e permitindo que o ar fresco da verdade de Deus soprasse novamente através de sua casa, limpando a poeira da ansiedade e da confusão. O silêncio de Deus em seu lar não precisa ser permanente. Ele pode ser quebrado esta noite com uma única página aberta. E agora, esta conversa precisa se expandir para além da minha voz e dos seus ouvidos. Precisa se tornar uma comunidade. Precisa se tornar um testemunho vivo do poder da graça de Deus no mundo real. É por isso que quero convidá-lo a fazer algo corajoso. Aqui embaixo, nos comentários, quero que você compartilhe sua própria história. Quero criar um espaço onde você possa nos contar sobre uma vez em que uma pequena e aparentemente insignificante ação ajudou a salvar ou curar um relacionamento em sua família. Talvez tenha sido a vez em que você finalmente engoliu seu orgulho e sussurrou: "Me desculpe". Talvez tenha sido a história da primeira vez que você orou com seu cônjuge após anos de silêncio. Talvez tenha sido um simples bilhete escrito à mão que abriu uma porta para a conversa com seu filho adolescente. Talvez tenha sido um único ato de serviço que você fez por um membro da família sem esperar nada em troca, que mudou toda a atmosfera em sua casa. Por que isso é tão importante? Porque sua história na história não é uma semana. Sua história não é apenas sua história. É uma vela acesa que você pode colocar na janela para outra pessoa que está perdida no escuro. Neste exato momento, há uma pessoa rolando por esses comentários com o coração pesado de desespero. Ela está convencida de que sua família não tem mais conserto. Ela se sente completamente sozinha em sua luta. Mas então, ela encontrará sua história. Ela lerá sobre seu pequeno ato de fé e o pequeno milagre que se seguiu. E em sua história, ela encontrará um vislumbre de esperança. Ela encontrará a coragem para tentar. Seu testemunho de graça pode se tornar a boia de salvação que Deus usa para salvar outra família. Por favor, não o guarde para si mesmo. Seja generoso com sua esperança. Vamos juntos construir um templo digital de histórias compartilhadas, um lugar onde possamos nos fortalecer e encorajar uns aos outros nesta jornada sagrada de reconstrução. Finalmente, enquanto nos despedimos por agora, deixo-lhe um último gentil, porém profundo, chamado à ação. Falamos sobre oração, sobre as Escrituras, sobre perdão e sobre esperança. Minha oração mais profunda é que algo em nosso tempo juntos tenha tocado seu coração e despertado um desejo de renovação em sua própria família. Se isso aconteceu, se você sentiu o suave mover do Espírito Santo, convidando-o a começar de novo, então, peço que faça mais uma coisa.
Peço que você se torne um apóstolo desta esperança para os outros. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, compartilhe-a com outra família. Você sabe quem eles são. Eles estão em sua mente agora mesmo. É aquele amigo que confessou a você como as coisas estão difíceis em casa. É aquele membro da família cujo casamento está por um fio. É aquele jovem casal que você conhece que está lutando com as pressões de criar filhos neste mundo maluco. Enviar este vídeo a eles não é apenas compartilhar um link. É um ato de amor silencioso e poderoso. É uma maneira de dizer: estou pensando em você, estou orando por você e quero lhe oferecer um pouco da esperança que encontrei. Você pode nunca saber o impacto que esse único ato de compartilhar terá. Você pode estar enviando uma missão de resgate para um lar cheio de desespero. Você pode estar dando a eles as palavras exatas que precisam ouvir para dar o primeiro passo em direção à cura. Você está se associando ao Espírito Santo para levar sua mensagem de restauração àqueles que mais precisam. Então, por favor, seja esse vaso de esperança. Compartilhe este amor. E ao sair deste lugar, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. E que você tenha a coragem de começar hoje a reconstruir sua linda, bagunçada e amada família no templo sagrado que Ele sempre a chamou para ser. Deus os abençoe.